Está apresentando Togas e Becas. Muito bem, retornando com Togas e Becas aqui na Rádio Diário FM 90,9. Programa todos os sábados de 9 às 11 da manhã. Aqui na Diário FM. Mas olha, Vagnão, tem muita gente ligando aqui para parabenizar o Wagner Gomes, né, por mais um ano de vida. Quem está na linha conosco é o seu João Stoesse. Bom dia. Bom dia. Tudo bem, seu João? Helder. Bom dia, doutor Wagner. Tudo bem, seu João? Tudo tranquilo? Tudo bem, graças a Deus. Então, eu tô aqui no quilômetro 20. Eu tô no quilômetro 21 com direção aqui na rotatória do 21. Então. Talvez o som seja meio ruim, né? Mas não, tá tranquilo. Eu vou falar um pouquinho. Pois é, o Vagnão tá aqui, né? Todo mundo parabenizando o nosso Wagner Gomes. E você, né, que também conhece o Wagner há muito tempo, né, seu João? Conheço, o Wagner eu conheço há muito tempo, lá da Salgado Filho, vizinho da Dona Isa, tá? Eu gostaria de parabenizar o Dr. Wagner, tá? Até o comandante Barcelo era fã dele, porque apesar dele ser, ele foi advogado contra a pessoa física do comandante, mas ele teve ética, e o comandante disse: o Wagner é um advogado que não mistura política com serviço. Uhum. E a partir daí ele tornou-se amigo do Dr. Wagner. Muito bem. Então o Wagner, assim, E ele era do PT, né, seu João Stoesse? Ele era do PT. Ele era do PT, na época ele era do PT. E naquela época o comandante ele não era muito chegado com o pessoal do PT, né? Ele era ele, o Batista, o meu primo, o Batista. O Lula dormiu até na casa do Batista. Uhum. É verdade, seu João. Mas, seu João... Só que o Lula veio aqui e não convidou o meu primo pra ir pro almoço com ele, comer picanha. Mas foi com o Vagnão, né? Stoesse, o Azolfo Gemarque também conta muita história a seu respeito. Né? E seu João? Então tá, doutor Helder. E seu João, vamos falar. E seu João, o senhor não é muito de falar, mas um dia bora marcar pro senhor vir aqui no programa pra bater um papo, pra contar os causos. Tem muito nego que vai ficar agoniado. Eu tenho vergonha. Quando põe o microfone na minha boca, parece que tem um revólver na minha cabeça. Eu misturo. É muita informação, seu João. Não pode sair, é por isso. Tem muita coisa aí que vai ficar com o senhor, tá? Então tá. Um grande abraço. Foi um prazer falar com o senhor novamente. Tá, obrigado. Um abraço. Tá aí, Vagnão. João Stoesse parabenizando você por muito tempo aí. E mostra, né, Wagner, você como você soube transitar nesse período, né? Um período do comandante Barcelos, né? Depois veio Capiberibe, mas você sempre foi respeitado porque você nunca misturou as coisas, como disse o seu João Stoesse, né? Exatamente, naquela transição, né, da ditadura para o poder civil, se pode chamar, o comandante Barcelos foi nomeado governador, passou um grande período aqui, né? E nós fazíamos oposição, né? Eu sempre fiz tomei uma atitude, fazer oposição. Se eu fosse da situação, hoje eu estaria aposentado, seria o que eu quisesse, bastava querer. Mas eu era oposição, inclusive ao comandante, que era a maior autoridade, o governador. Propomos várias ações contra ele, mas eu sempre digo, não, vamos respeitar, eu sou contra o governador, algumas atitudes do governador, do seu governo, mas ele como cidadão, eu tenho que respeitá-lo, a família dele também tem que respeitar, que não tem nada a ver. Uhum. Então, era mal compreendido, não, tem que baixar o pau, na família, em todo mundo, que não presta. Eu digo, não, eu sou advogado e eu tenho que lutar pelo mínimo de ética. Eu vou propor a ação, proposta quando determinada coisa que a gente não concorda, ele tem todo o direito de se defender. Daí que se ganhamos o respeito e a amizade dele. E o Stoesse sabe, quando ele estava largando a prefeitura, já no seu último governo, eu fui um dos poucos convidados do Stoesse, né?
E ele mostrava aí o comandante, como tinha no auge dele, né? Tinha aqueles grandes puxa-sacos que se tinha, que fazia a corte dele, né? E no final não tinha ninguém. E poucos tinha, ficaram ao lado do comandante. E tinha. E aqui a gente pode dizer que o seu João Stoess, ficou do início ao fim. Exatamente. Quando eu estive lá, encontrei o João Stoess, inclusive foi mencionado. O comandante mencionou, disse: olha, quem tem aqui é um opositor meu que nós te respeitamos. E aqui no Helder não tem, como se diz assim, um prêmio maior. Você ter o respeito do seu opositor, um cara que teve todos os poderes aqui no estado do Amapá, que era qualquer coisa que muita gente gozou, se aproveitou, ficou bem, mas eu não estou aqui para criticar. Eu só quero dizer, agradecer ao Stoess esse depoimento, porque pouca gente sabe, é uma coisa muito pequena, muito, para mim é importante, né? Mas eu acho que nós devemos ter respeito mesmo com os nossos adversários. Aquilo que o Sobral Pinto dizia, né? Ele era um fervoroso católico, mas da ditadura militar ele defendeu todos os comunistas. E quando todas as leis de direitos humanos não tinham mais sintonia, ele usou o direito de proteção aos animais. Então, quando diz o Vagnão, né, que participou dessa reunião com o comandante já pós prefeitura, a gente pode dizer que nem foi o Roberto Marinho naquela frase dele que diz assim: dos meus comunistas cuido eu. Exatamente. É isso aí, ó. Tá certo. Vamos lá, Joca, com a nossa entrevistada. Entrevista. Muito bem, como eu falei, já está conosco aqui a presidente do Sinjap, Eutália Melo, né? Ela que faz parte de um dos maiores sindicatos aqui do estado do Amapá. São 1.000 serventuários, em torno aí de 543 sindicalizados. Ela que disputou a eleição pela Chapa 1, a Chapa 1 obteve 212 votos, a Chapa 2, 162 votos, mas acabou a campanha, agora está todo mundo junto, lutando em prol do sindicato, não é isso, Eutália? Bom dia. Bom dia a todos que estão nos ouvindo, bom dia a todos os presentes. Acabou a campanha, né? Agora o que importa é trabalhar em prol dos servidores. Claro. Então a ideia realmente é de uma união de todos, esquecer o que já passou, as eleições acabaram e agora é trabalhar pela melhoria de condições de vida para os nossos servidores. Eu acredito que todos os servidores entendem isso. Rixas não existem, o que existe é essa união mesmo em prol do servidor. Agora, presidente, a senhora já teve uma primeira conversa com o presidente do Tribunal de Justiça, né? Porque a gente sabe, são os serventuários, né, que trabalham no Poder Judiciário. Já teve a oportunidade de ter a primeira conversa com o presidente Adão? Como é que está essa relação? A primeira conversa é uma conversa de apresentação, né, da nossa gestão, mas quanto às nossas pautas de reivindicações, a gente não sentou ainda, porque primeiro nós precisamos alinhar junto com os nossos servidores. Por conta disso que a nossa gestão, né, a diretoria, já se reuniu para definir uma data de assembleia. E nessa assembleia, que vai ter ali um formato de seminário, né, a gente possa juntos formular essa pauta de reivindicação de 2024 com aquilo que os servidores julgam mais importante, né, para ser reivindicado este ano. E aí sim, posteriormente a isso, a essa compilação, a gente possa sentar, né, com a gestão e assim dialogar sobre melhores condições de trabalho, no que a gente pode avançar, no que a gente pode aguardar. Mas é sempre sim, começando a conversa com os servidores, entre os servidores, para que a gente possa posteriormente sentar com a gestão. Presidente Eutália, com relação à sua chapa, né, que foi eleita, quem é o seu vice-presidente, quem é o seu primeiro secretário? A senhora pode fazer um resumo pra gente aí da chapa vencedora? Pra gente formar uma chapa, a gente formou uma chapa aí de 32 pessoas, né, comprometidas. Dentre essas 32 pessoas, 14 são diretores, nós temos o suplente desses diretores, nós temos um conselho fiscal, que é formado aí por 3 pessoas, e mais os seus substitutos, mais 2.
Mas a direção da gestão de 2024 a 2026, ela fica na figura dos 14 diretores. E 3, né, são os representantes que ficam afastados, né, para o mandato classista, para poder ter essa maior atuação, né. Hoje sou eu, como presidente do sindicato, o meu colega vice-presidente, Carlos Alfaia, e a minha colega Vanessa, que é a primeira secretária. Então, nós temos esse tempo maior disponível para estarmos lidando com essa gestão, né, e lutando pelos interesses dos nossos Eu sindicalizados. lembro que a gente entrevistou, acho que foi a Chapa 2. Foi a Chapa 2, que veio acho aqui. que veio aqui a Eliana, que era vice-presidente do colega Ney. Nosso... Veio o Rian, O né, Rian, que era certo. um membro também da Chapa, eu acredito que ele era um dos diretores. E eles estiveram aqui Falaram realmente. muito sobre a questão da database, né? Sim, a database é um assunto assim recorrente e muito importante para todos os servidores. Todos os servidores do Estado, né? Mas, assim, em especial ao Poder Judiciário, né, a gente luta e corre muito atrás disso para que a gente possa ter, assim, uma reposição que, no mínimo, né, alcance aí a inflação. E isso é um dos pontos principais que eu acredito que vão estar na nossa pauta de reivindicação. Sempre que a gente está com os nossos sindicalizados, assim, nas visitas que nós fazemos, a pauta principal é database, né, reajuste, reposição inflacionária. Então, essa é uma pauta primordial. Nós não podemos perder a visão de que o servidor, assim como qualquer outro trabalhador, ele perde poder aquisitivo, né? Então, a inflação aí corrói tudo. E a gente precisa lutar para ter o mínimo, né, que é o poder aquisitivo, de chegar todo dia, né, todo ano, ter a possibilidade de manter aquilo que a gente já tem, né, ou ampliar, né, as nossas condições de acesso aos nossos bens de consumo aí. Presidente, essa semana veiculou nas redes sociais, acho que foi, salvo me engano, no Ministério Público, um problema sobre esses mandatos classistas, de que o órgão não estaria cumprindo a legislação no sentido de colocar à disposição do sindicato os diretores. O tribunal tem cumprido essa regra, presidente? O tribunal tem cumprido essa regra. O tribunal tem dado exemplo, tem concedido o número de... São quantos? Hoje, pela nossa lei, na 066, são 3. Então, o tribunal tem cumprido, tem garantido o afastamento de 3 pessoas, no mínimo, né, para mandato classista, e garantido os nossos direitos. Então, nós não temos queixas quanto a isso, quanto à gestão do Tribunal de Justiça. Hoje, realmente, existe um conflito aí entre o sindicato do Ministério Público, né, e o Ministério Público, em razão do Ministério Público questionar a constitucionalidade, né, da emenda constitucional, mas isso nós não encontramos dentro da gestão do tribunal. Presidente, Vai. sobre essa questão de remoção de servidores do interior para a capital, presidente, também é uma política que foi lançada na campanha para que vocês pudessem efetivar isso. É um entrave ou não é? Ou o tribunal também tem cumprido isso? Olha, eu sou lotada no Oiapoque, né? Quando eu ingressei a minha carreira no serviço público, eu ingressei ali, lotada no Oiapoque. Então, em 2011, eu fui lotada em Oiapoque, na diretoria, e fiquei ali 8 anos, ansiosa pela minha remoção. Participei, né, do concurso de remoção, figurei dentro do número de vagas, mas a remoção ela foi cancelada, né? O concurso de remoção foi cancelado, porque haveria um número maior de vagas. A gente sabe, quando se lança um concurso de remoção é porque tem um número de vagas e um número maior de pessoas inscritas que pretendem essa remoção. E naquele momento o tribunal tinha aquela política de criação de secretarias únicas, que hoje não existe mais, né, as secretarias únicas. Então, eles criaram a Secretaria Única de Entrância Inicial e o número de vagas foi maior do que aquele número das pessoas que pretendiam. Então, uma leva de servidores veio removido e dentre eles eu, meu esposo, muitos outros colegas, uma faixa de uns 39 servidores fomos removidos. De repente, a Secretaria Única foi extinta e nós fomos devolvidos, né? Então, aquele concurso de remoção que a gente estava ansiando acabou que não existiu. Então, hoje é uma pauta, é uma luta do sindicato, né, que exista esse concurso de remoção. Nós, inclusive, já iniciamos algumas conversas com o corregedor Jaime, e ele garantiu que esse concurso de remoção ele vai acontecer este ano. Até porque nós temos aí um
concurso para provimento de novos cargos, né? A prova vai ocorrer em março e acredito que até maio já esteja homologado, e aí vão começar a chamar os novos concursados. Mas antes disso, nós precisamos primeiro garantir o direito daquelas pessoas que estão ansiando pela remoção. Então, o concurso de remoção ele tem que preceder, né, o provimento de novos cargos. E é isso que nós estamos conversando, mas da parte do desembargador, as palavras dele é que vai ocorrer e essas pessoas realmente vão ser alcançadas e vão conseguir ser removidas efetivamente. Presidente Eutálio, eu lembro que quando a Chapa 2 veio aqui, eles falaram muito sobre a questão de que o CNJ ele cobra algumas metas, né, de produtividade. Contudo, o servidor parece que ele só tem acesso ao sistema até 2 ou 3 horas da tarde. Ele não fica com esse sistema disponível para ele, porque em tese, ele estando com o sistema disponível, ele poderia trabalhar, né? Poderia vencer vários processos, assim, o seu trabalho ele poderia ser feito em casa, e aí ele poderia até dar uma maior produtividade podendo trabalhar em casa. Qual é o entrave que existe para que esse sistema não fique disponível para o servidor, para que ele possa trabalhar, por exemplo, a tarde toda ou pela parte da noite? Qual é o entrave aí? Olha, hoje a gente tem assim um limite de horário para os nossos servidores, né? 6 horas diárias, né? E para aqueles que têm cargos, funções, são 8 horas. Então a gente trabalha aí até de 7h30 a 1h30 para as pessoas que não têm cargos, né? Que são só o cargo efetivo mesmo, sem cargo comissionado. E até 2h30 para aqueles que têm um cargo comissionado, né? Então esse atendimento, quando nós nos submetemos a um concurso, a gente sabe o nosso horário de trabalho, né, de 6 horas ou 8 horas diárias. Então, a gente se limita àquele horário de trabalho. Assim, com a chegada do teletrabalho, né, alguns colegas conseguiram estar em teletrabalho em casa, praticar o home office. E quando o sistema interno, nosso sistema interno era liberado, alguns colegas tinham aquela flexibilidade, né, de poder avançar um pouco no seu horário de trabalho para conseguir cumprir a sua meta de produtividade, as metas que são cobradas pelo tribunal com base nas metas estabelecidas pelo CNJ, mas extrapolavam um pouquinho o seu limite de trabalho, né? Excediam 6 horas, excediam 8 horas. Então eu acredito que na visão da gestão, numa visão assim de organização, seria mais prudente limitar o horário para não gerar aquela questão de hora extra, né? Então, eu acredito que na visão da gestão deva ter sido isso. Mas é claro que o teletrabalho hoje é uma realidade e a gente entende como sindicato que é um meio, uma forma de trabalho que tem uma boa produção para o Tribunal de Justiça, que incentiva o servidor, né, a trabalhar mais e melhor. Inclusive, a gente tem verificado isso, os servidores que trabalham em teletrabalho, eles produzem bem, às vezes produzem muito mais, né, e na verdade é uma exigência, né, aqueles que estão em teletrabalho produzir mais do que aquelas pessoas que estão em presencial. Então, eu acredito que o teletrabalho hoje, em condições assim justas, ele seja assim até muito melhor por interesse público, né, por garantir uma produtividade maior. O que a gente pretende também junto à gestão é verificar a possibilidade, né, de em conversa, num diálogo, a gente conseguir conciliar esses interesses dos servidores com os interesses da gestão. E assim atingir o nosso fim maior, né, que é o interesse público. É a produtividade maior que possa assim, trazer benefícios para a população. É nesse sentido que no sindicato vai procurar sempre dialogar, conversar com a gestão para que a gente chegue num ponto comum que satisfaça os direitos dos servidores, a visão da gestão e que a população possa ser beneficiada. O teletrabalho justo, com condições justas, é um objetivo nosso. Presidente, Tucujures ou PJE? Para nós aqui, para nós, é claro que nós somos apaixonados pelo Tucujure, mas o presidente Adão já esteve aqui no programa, né? Ele vem aqui sempre
e falou sobre a implantação do PJE. Por que é tão problemática essa questão do PJE, tanto para o servidor quanto para quem necessita da justiça, presidente? Vários fatores implicam nessa problemática, que eu digo que é uma problemática inicial. Tá? Quando nós não tínhamos o Tucujures, eu não peguei essa fase. Quando eu entrei no serviço público, eu já tinha ali o Tucujures, né? Mas antes do Tucujures, é aquele carimbaço. Sim. Acho que vocês lembram, né? E muitos servidores estavam acostumados com isso e recusavam até a fazer uso do Tucujures. Então, era uma ferramenta nova, que hoje nós entendemos o Tucujures assim como uma ferramenta maravilhosa, bem desenvolvida pelos nossos servidores, inclusive. Eu sou apaixonada pelo Tucujures, mas nós precisamos nos adequar às inovações, claro, e inclusive às adaptações que são trazidas pelo CNJ. Então a gente não pode fugir muito assim do que aquilo que é aplicado nacionalmente, né? Então, advogados de fora não têm aquela habilidade com o Tucujures, mas a ferramenta que hoje tem sido usada nacionalmente é o PJE. Então, nós precisamos nos adequar. Eu acho que, inicialmente, é aquela dificuldade, né, de conhecer a ferramenta, de se adaptar a ela, mas eu acredito que, muito em breve, os servidores já estejam adaptados e a gente possa andar melhor. Hoje, realmente, temos alguns entraves de aplicação do sistema. O sistema, ele vem, assim... questões técnicas estão envolvidas por trás, né? É uma questão de pacotes, de aplicações que precisam ser incluídas no PJE, precisa ser aprimorado constantemente. Então, eu acredito que hoje seja uma adaptação inicial. Posteriormente, quando todo o Tribunal de Justiça estiver com a implantação do PJE e todos os servidores conseguirem manusear bem, então eu acho que vai ser um avanço muito grande. Eu lembro que quando iniciaram o Tucujures, reclamaram bastante. Foi. Né? Estão reclamando também aí depois viram, né, que ficou de boa, aí depois estão reclamando do PJE, mas aí a gente começa a observar que as pessoas já estão se adaptando, né? Mas eu lembro muito bem quando reclamaram no período da pandemia das audiências por videoconferência, utilizando o sistema Zoom, né? Falavam tanto, eu aqui falei do sistema. Semana passada, antes do carnaval, eu fiz uma audiência cujas minhas testemunhas, uma estava em Caiena, a outra testemunha estava em São Paulo. E se nós não tivéssemos esse sistema, essa ferramenta, não aconteceria audiência, ou poderia acontecer sem a presença das minhas testemunhas, porque elas foram intimadas, entendeu? Então hoje não tem como. Existem alguns juízes que estão pedindo audiência presencial e, por exceção, por videoconferência. Mas assim, se você puder justificar, você faz por videoconferência. Então hoje a gente pode fazer qualquer tipo de audiência aqui pelo telefone, onde estiver. E a gente falava muito, mas quando essa audiência por videoconferência vai ferir o contraditório, vai ferir ampla defesa. Não fere nada. É porque no início a gente tem medo do novo. Né? A gente tem medo, mas a gente sabe que qualquer mudança tem os seus traumas. E a mudança para audiência por videoconferência e agora para o PJE só vem para dar mais celeridade, só vem para prestar a jurisdição de forma mais eficaz, né? Que a gente sabe que o objetivo ao final é o jurisdicionado. Fala, Wagner. Exatamente, Aldi, concordar com você, né? Tudo isso que você passou também a gente passava, principalmente nós um pouco mais antigos, a questão do carimbo, quando vai se tornando na internet, né? Apesar de nós tínhamos uma internet péssima, e no próprio Conselho Federal da OAB, imagine o Brasil, de todo esse interior, de todo esse Nordeste, houve uma exclusão de advogados, aqueles advogados mais antigos que estavam no Nordeste, que estavam com aquela máquina, tá? Era nova formação, então houve uma exclusão de profissionais. Mas aquilo que você diz, nós vamos ter que se adaptar, quer queiramos, quer não. Faz parte do processo. E a questão do PJE, muitas das vezes o tribunal não atingia o selo diamante por causa do PJE que não estava implantado praticamente aqui, né? E hoje eu vejo no próprio Supremo Tribunal Federal os ministros dizendo: não, vamos ter que adotar a inteligência artificial. Eu sempre digo para o meu filho: olha, quem não manusear o advogado profissional no direito, que não souber manusear a inteligência artificial,
brevemente estará fora do mercado, porque é algo que não tem como se correr. É a mesma coisa que se dizia, não, a internet não vai continuar, e não vai. E a inteligência artificial está aí, e eu sempre digo aos meus colegas mais novos advogados, se preparem, conheçam bem, saibam manusear a inteligência artificial, porque a questão não é aprender, saber manusear, saber utilizar. E as suas palavras muito boas, doutora, muito boa. Eu quero aqui também lhe dar os parabéns que ali sempre estivemos com o jovem, o irmão dele, na fundação, na criação, até na estrutura física do sindicato, sempre pela amizade, nós sempre estivemos juntos, e desde as primeiras tijolos na construção do sindicato. E parabéns pela senhora que tem essa visão que tem, que eu acho que o sindicalismo moderno é isso, né? Aquele sindicalismo ultrapassado. Parabéns para a senhora e sua equipe. E tem uma outra também, que eu lembro que foi a doutora Marina que veio aqui, né? A doutora Marina, assessora da presidência, né? Isso, auxiliar da presidência. Auxiliar da presidência. Ela falou de um sistema agora, Wagner, até disse o nome, eu não lembro agora, que o Supremo vai utilizar, que eles vão conseguir rastrear, não sei se é pela causa de pedido, não sei se é pelo nome, que você vai saber quantos processos tem já aptos para julgar, e aí eles vão reunir todos esses processos, aí tem um chamado incidente de resolução de demandas repetitivas, que só numa canetada só ele já vai resolve tudo, né? Então a inteligência artificial muito importante, que vai reunir esses processos todos para dar só uma canetada. Então é mais uma novidade que está chegando e que aí começa aquela coisa, né? Será que vai dar certo? Isso não pode prejudicar? Enfim. Eu acredito que essas novidades que estão acontecendo, né, vem para melhorar, não é isso, Eutália? Eu acredito que sim, venha para melhorar, mas é sempre bom a gente ter uma avaliação crítica, né? Claro. Das coisas que nós podemos realmente aproveitar e daquilo que a gente sabe que não vai dar certo, né? Então, eu sou sempre aberta às novidades. Eu acredito que grande parte dos servidores hoje entende também que essas novidades existem e a adaptação é uma exigência, inclusive, de um aprimoramento profissional para lidar com essas novas ferramentas e daquilo que possa realmente melhorar tanto a vida do profissional, claro, você vê o lado do... a vida do profissional na forma de garantir um bem-estar profissional, né? E a vida da população é viável, nós temos que utilizar. Daquilo que a gente possa verificar que pode ser até um risco, então, inclusive, o direito vai avaliar isso, com certeza, daquilo que é favorável no âmbito dos direitos, das garantias constitucionais, essas ferramentas, o que elas podem nos assegurar e aquilo que elas podem até nos prejudicar, porque hoje a gente sabe que as ferramentas, a internet, ela é muito boa e muito ruim também, né? A gente viveu aí na era de fake news, a gente vive aí na era das inteligências artificiais, em que rostos podem ser substituídos, notícias podem ser criadas e forjadas. Então, tudo passa por um crivo. Eu acredito que tudo passa por um crivo e aquilo que a gente possa aproveitar, o ser humano tem uma capacidade, né, incrível de criar coisas e também de avaliar a sua utilidade. Presidente Eutália, tem um sindicalizado aqui, tem um serventuário aqui, não pediu para não falar o nome, ele quer saber sobre a majoração do auxílio. Majoração do auxílio saúde ou auxílio alimentação? Alimentação. Auxílio alimentação. Olha, a gente fez, inclusive, o sindicato fez um pedido de majoração do auxílio. A gente pretende estar nesse diálogo para a gente conseguir aumentar esse auxílio. A gente vê notícias dos outros estados de que o auxílio tem sido, né, majorado. Então é nisso que a gente vai buscar. Tudo que for benéfico para o servidor, a gente vai buscar e vai correr atrás. Dentro de um diálogo, dentro de uma parceria com a gestão, é sempre o primeiro lugar o diálogo. E não havendo diálogo, a gente sabe que a gente tem que lutar sempre pelos servidores, né? Então, é como eu digo, se for para puxar a sardinha, o sindicato vai puxar a sardinha sempre pro lado do servidor.
Muito bem, nós conversamos com a presidente do Sinjap, Eutália Mello. Muito obrigado pela sua participação aqui no programa. Microfone sempre aberto para os serventuários da Justiça, também para o Poder Judiciário, né, para os membros do Poder Judiciário. E mandar um abraço a todos aqui pro meu amigo Rian, lá do Juizado Criminal, que deve estar acompanhando o programa. Um grande abraço aí, Rian. E agora eu fiquei com medo de... Eu tinha outros nomes para falar. Quando a gente fala Wagner, a gente tem que falar lembrar todos. de Tem que todos. lembrar de todos. Mandar um abraço pro mestre César, nosso querido César, que é aqui do Tejab, deve estar ouvindo o programa aí. Então pronto, Servidor. mas aí então vamos fazer o seguinte, em nome do meu querido amigo Rian, eu estendo todas as homenagens aos serventuários da Justiça, todos que estão ali trabalhando, é isso, Vagnão? Fica melhor assim. Fica melhor. Eutália, obrigado pela participação. Eu agradeço muito a participação, esse espaço dedicado, né, a conhecer mais o Sindicato dos Servidores, dos Serventuários da Justiça do Estado do Amapá, que é um sindicato criado, né, pelos servidores, em prol dos servidores. A gente já tem aí o que vai fazer 32 anos, no dia 15 de agosto. Então, a gente agradece a todas aquelas pessoas que formaram o sindicato, né, os presidentes anteriores, aquelas pessoas que hoje deixaram o sindicato apto a ser gerido por outros e hoje está na nossa gestão. A gente espera honrar todos aqueles que estiveram antes de nós e os servidores que nos escolheram como a gestão 2024-2026. Nós vamos a todo momento procurar transformar a instituição sindicato numa instituição mais transparente, numa instituição democrática, que vise garantir os direitos dos nossos servidores. E numa instituição assim, que é social, né? Que nós precisamos sempre da participação dos nossos servidores para que nós possamos interagir também juntos e assim alcançar o nosso bem maior, né? Muito bem, olha, eu lembrei aqui, meu amigo Brasil, lá da execução penal. O Brasil, um abraço pro Brasil, né? Tá há muito tempo lá. É verdade. Eu não sei se você conhece o Fernando, Brasil. Né? O Fernando. Você conhece o Fernando? Acho que eu conheço o Fernando Aires. Isso. Um abraço pro Fernando. Meu esposo. O Fernando, ele é da comunicação, né? Ele é diretor de comunicação do sindicato, chefe de secretaria da primeira vara e meu esposo. E teu esposo, tá certo. Ele cumula essas funções. Obrigado, Eutália. Obrigado pela participação aqui. Obrigada, agradeço o convite. Helder, Dr. Carlos Souza no estúdio. Ele já tá aqui, o Carlos Souza, ele deu um grau no cabelo, tá pretinho, Não tá está tudo a ok. cajua? A gente vai rápido ao apoio cultural, mas já a gente volta pra falar do bloco Habeas Corpus. Helder Carneiro está apresentando Togas e Becas. Quer saber de uma coisa? O carnaval é a festa do povo.